Enfermagem hospitalar no Brasil, uma linha do tempo histórico. Existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado. Cronograma da apresentação. Número 1. Introdução sobre a enfermagem hospitalar. O papel do profissional de enfermagem no ambiente hospitalar, as principais funções e rotinas hospitalares, aspectos éticos e legais da atuação hospitalar. Número 2. Origem século XIX e enfermagem hospitalar. Situação da enfermagem antes do século XIX, condições dos hospitais e cuidados com os doentes, a Guerra da Crimeia e o papel de Florence Nightingale, introdução de práticas de higiene e organização hospitalar, enfermagem hospitalar. Número 3. Procedimentos e curiosidades da enfermagem hospitalar. O que significa o POPS, o cenário atual da enfermagem hospitalar, curiosidades, conclusão e encerramento. Introdução à enfermagem hospitalar. O que é a enfermagem hospitalar? A enfermagem hospitalar é a área de enfermagem dedicada ao cuidado de pacientes dentro do ambiente hospitalar. Ela envolve ações de assistência direta, administração de medicamentos, monitoramento do estado de saúde, apoio emocional e trabalho em equipe com outros profissionais de saúde. Funções principais: assistência à saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção de doenças, acolhimento e triagem, atendimento inicial e classificação de risco dos pacientes. Administração hospitalar, gestão de recursos humanos, financeiros e materiais, ensino e pesquisa, formação de profissionais e desenvolvimento científico em hospitais de ensino, manutenção e segurança, garantia do funcionamento adequado da estrutura. Rotinas hospitalares comuns, admissão e alta de pacientes, prescrição e administração de medicamentos, coleta de exames e monitoramento clínico, rondas médicas e de enfermagem, higienização e controle de infecção, registros em prontuários. Papel do enfermeiro hospitalar. O enfermeiro hospitalar desempenha múltiplas funções, desde a administração de medicamentos até o monitoramento contínuo dos sinais vitais dos pacientes. Eles são responsáveis por garantir que o plano de cuidado prescrito seja implementado de maneira adequada, ajustando conforme necessário para atender a necessidade individual de cada paciente. Origem: século XIX. Características da enfermagem antes do século XIX. Ausência de formação técnica, não havia escolas ou treinamento específico, a maioria aprendia na prática. Atuação por caridade ou obrigação religiosa, era exercida principalmente por freiras, monges ou mulheres pobres que cuidavam de doentes por devoção ou necessidade. Falta de higiene e organização. Hospitais eram locais insalubres com pouca limpeza e alto risco de infecção. Baixo status social, a enfermagem era desvalorizada e vista como uma atividade inferior, sem reconhecimento profissional. Cuidados limitados. O foco era mais em conforto e apoio básico do que em técnicas ou conhecimento científico. Florence Nightingale foi a fundadora da enfermagem moderna. Nascida em 1820 na Inglaterra, ficou famosa por sua atuação durante a Guerra da Crimeia, 1853-1856, onde organizou o cuidado aos soldados feridos, reduzindo drasticamente as taxas de mortalidade com medidas de higiene e organização hospitalar. Observação: a partir do trabalho de Florence Nightingale, no século XIX, a enfermagem passou a ser reconhecida como uma profissão com base científica, ética e técnica. Condições dos hospitais pré-século XIX. Falta de higiene, ambientes sujos, com pouca ventilação, sem saneamento adequado e alto risco de infecções. Superlotação, muitos pacientes em espaços apertados, sem divisões adequadas entre os casos. Odor e contaminação, cheiro forte, presença de sangue, fezes e secreções nos leitos, com limpeza rara ou ineficaz. Ausência de profissionais treinados, cuidados prestados por voluntários, religiosos ou pessoas sem formação. Mistura de doenças. Pacientes com diferentes tipos de enfermidades ficavam no mesmo local, favorecendo a propagação de doenças. Poucos recursos e equipamentos. Falta de remédios, instrumentos e estruturas mínimas para tratar os doentes. Cuidado com os doentes do século XIX. Cuidado familiar e religioso. A maioria dos cuidados era feita em casa, geralmente por mulheres da família, monges, freiras e instituições religiosas também tinham um papel importante, oferecendo abrigo e cuidados básicos nos conventos e mosteiros. Hospitais como locais de caridade. Hospitais existiam, mas funcionavam mais como abrigos para pobres e doentes sem família. Eram mantidos por instituições religiosas ou beneficentes, e a higiene era precária. Falta de conhecimento científico. Não se conhecia a causa das doenças. As teorias mais comuns eram miasma, doenças causadas por ar ruim, e o desequilíbrio dos humores corporais, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra.
Papel limitado dos médicos. Os médicos tinham formação teórica, mas os tratamentos eram ineficazes e muitas vezes perigosos, como sangrias e uso de mercúrio. Cirurgias eram feitas por barbeiros cirurgiões, geralmente sem anestesia ou asepsia. Cuidados por pessoas religiosas, barbeiros, familiares e curandeiros. A Guerra da Crimeia e a influência de Florence Nightingale. Quem foi Florence Nightingale? Florence Nightingale foi uma enfermeira britânica considerada a fundadora da enfermagem moderna. Ela revolucionou o cuidado com os doentes e foi fundamental para transformar a enfermagem em uma profissão respeitada. Por que ela é importante? Revolução nos cuidados de enfermagem. Durante a Guerra da Crimeia, 1853 a 1856, Florence liderou um grupo de enfermeiras e melhorou drasticamente as condições sanitárias nos hospitais militares. Com medidas simples de higiene, ventilação e organização, reduziu drasticamente a mortalidade dos soldados. Pioneira da enfermagem profissional. Ela fundou, em 1860, a Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, em Londres, a primeira escola de enfermagem com formação formal, baseada em princípios científicos e éticos. Uso de estatísticas e dados. Florence foi uma das primeiras pessoas a usar gráficos e estatísticas para provar que a falta de higiene era responsável pela morte de milhares de soldados. Ela fez isso de forma visual e clara, o que influenciou governos e mudanças em políticas de saúde pública. Influência duradoura. Seus princípios moldaram a enfermagem moderna. Qual o significado da lâmpada ser o símbolo da enfermagem? O símbolo da enfermagem é uma lâmpada em homenagem a Florence Nightingale, conhecida como a Dama da Lâmpada. Durante a Guerra da Crimeia, Florence cuidava dos soldados feridos mesmo durante a noite, andando pelos corredores escuros dos hospitais com uma lamparina na mão. Essa imagem se tornou um símbolo de cuidado, vigilância, dedicação e esperança. Guerra da Crimeia. O que foi a Guerra da Crimeia? A Guerra da Crimeia foi um conflito militar que ocorreu entre 1853 e 1856, principalmente na Península da Crimeia, localizada no Mar Negro. As causas principais: disputa pelo controle de territórios do Império Otomano em decadência, conflitos religiosos entre católicos e ortodoxos na Terra Santa, disputa por influência no sul da Europa e acesso ao Mar Mediterrâneo. Qual a influência de Florence na guerra? No hospital militar de Scutari, ela encontrou um cenário desastroso, como a falta de higiene, superlotação, comida contaminada, equipamentos precários, etc. Com isso, implementou limpeza rigorosa dos ambientes dos pacientes, organizou a lavagem de roupas e preparação de refeições mais nutritivas, criou sistemas de ventilação e saneamento básico, registrou e analisou dados com gráficos estatísticos, mostrando que a maioria das mortes era evitável. Introdução de práticas de higiene e organização hospitalar. Durante o século XIX, especialmente com o avanço da Revolução Industrial, o crescimento desordenado das cidades trouxe problemas sérios de saneamento, com água contaminada, lixo acumulado e alta mortalidade por doenças infecciosas, como cólera, tuberculose e febre tifoide. Foi nesse conceito que surgiu figuras importantes como Ignaz Semmelweis, Florence Nightingale, Louis Pasteur. Enfermagem no centro cirúrgico. A enfermagem no centro cirúrgico, também conhecida como enfermagem cirúrgica, envolve a assistência direta aos pacientes antes, durante e após procedimentos cirúrgicos. Enfermeiros nessa área desempenham um papel crucial em garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes durante o processo cirúrgico. Suas responsabilidades incluem preparação pré-operatória, assistência durante a cirurgia, cuidados pós-operatórios e trabalho em equipe. Enfermagem de UTI. A enfermagem de UTI é uma das áreas mais críticas e desafiadoras da enfermagem hospitalar. Enfermeiros especializados em UTI são responsáveis por cuidar de pacientes em estado grave e que necessitam de monitoramento intensivo e tratamento contínuo. Suas responsabilidades incluem monitoramento avançado, administração de medicamentos, suporte respiratório e trabalho em equipe. Enfermagem de emergência. A enfermagem de emergência é uma das áreas mais dinâmicas e desafiadoras da enfermagem hospitalar. Enfermeiros especializados em emergência são treinados para fornecer cuidados rápidos e eficazes a pacientes que chegam ao hospital em situações críticas. Suas responsabilidades incluem avaliação inicial,
administração de cuidados de emergência, colaboração em equipe e gestão de crises. Enfermagem hospitalar. O que é a enfermagem hospitalar? Enfermagem hospitalar é a área da enfermagem voltada para o cuidado de pacientes dentro de hospitais. Envolve um conjunto de práticas técnicas, científicas e humanizadas, com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde dos pacientes internados ou em atendimento ambulatorial. O que o profissional faz nessa área? O enfermeiro ou técnico de enfermagem hospitalar atua em várias frentes: administração de medicamentos e tratamentos, monitoramento de sinais vitais, cuidados diretos, preparação para exames, entre outros. Procedimentos e curiosidades da enfermagem hospitalar. O que é o POPS? O Procedimento Operacional Padrão, POP, é um documento que padroniza passo a passo como realizar uma determinada atividade dentro de uma instituição de saúde, garantindo segurança, qualidade e uniformidade no atendimento. Qual a finalidade do manual de POPS? Garantir que todos os profissionais sigam as mesmas rotinas técnicas e administrativas, reduzir erros, melhorar a eficiência e a segurança do paciente, facilitar o treinamento de novos colaboradores, atender exigências de órgãos reguladores como a Anvisa e conselhos profissionais. Algumas imagens de atendimentos e cuidados nos hospitais. Exemplos de POPS em hospitais: higienização das mãos, administração de medicamentos, coleta de sangue, paramentação para centro cirúrgico, desinfecção de equipamentos, atendimento em caso de parada cardiorrespiratória. Qual é a importância? O manual de POPS ajuda a padronizar a qualidade do serviço em todas as áreas do hospital: enfermagem, farmácia, laboratório, limpeza, nutrição e etc. Cenário atual da enfermagem hospitalar, 2025. Alta demanda e sobrecarga. Enfermagem enfrenta escassez de profissionais, jornadas intensas e acúmulo de funções, especialmente em grandes centros urbanos. Valorização e visibilidade. Após a pandemia, a profissão ganhou maior reconhecimento, mas ainda enfrenta desafios quanto à valorização salarial e condições de trabalho. Avanço tecnológico. Crescente uso de prontuários eletrônicos, inteligência artificial e telemedicina exige constante atualização dos profissionais. Saúde mental. A carga emocional e o estresse aumentaram os índices de burnout entre os enfermeiros. Cuidar do cuidador se tornou pauta urgente. Educação continuada. Investimento em capacitação e especializações tem sido fundamental para acompanhar as mudanças no ambiente hospitalar. Curiosidades sobre o carrinho de parada do hospital. O carrinho de parada foi inventado pela enfermeira Anita Dor em 1968. A ideia surgiu da observação de que os médicos perdiam muito tempo ao transportar os pacientes até o desfibrilador. O carrinho de emergência que ela criou incluía o desfibrilador e outros equipamentos e medicamentos essenciais, organizados de forma codificada por cores. Essa organização permitia que os profissionais de saúde encontrassem rapidamente os materiais necessários durante emergências. Descobertas e invenções. Material codificado por cores. Até 2003, as agulhas, sondas e outros suprimentos médicos eram feitos de plástico transparente, mas a enfermeira Terry Barton Salinas e sua irmã Gail Barton Hay decidiram implementar códigos de cores para ajudar a reduzir os erros médicos. 1958. Fototerapia neonatal. Bebês costumavam receber transfusões de sangue para tratar icterícia, até que a irmã Jane Ward descobriu que tudo o que precisavam era de um pouco de sol. Ela levava bebês prematuros para passear pelo pátio do hospital sem a permissão dos médicos, pois notava que eles melhoravam visivelmente depois de saírem. Conclusão: a enfermagem hospitalar é um pilar essencial no cuidado com a saúde, enfrentando desafios diários com competência, empatia e resiliência. Apesar das dificuldades estruturais e emocionais, a profissão segue se reinventando, impulsionada pela tecnologia, pela valorização profissional e pelo compromisso com a qualidade da assistência. Investir em melhorar condições de trabalho e formação contínua é fundamental para garantir um sistema de saúde mais humano e eficiente. Obrigada a todos! Trabalho DAC, Enfermagem Hospitalar. Alunos: Maria Eduarda Pires Faria, Maria Eduarda Penteado Duarte, Isadora Kuman, Maria Lia Alves Oliveira da Silva. Professora: Kelly Cristina Garcia Vilena. Semestre: 1º, curso Enfermagem.
Instituição de ensino: Universidade Católica Dom Bosco. Algumas fontes e referências que foram utilizadas. Ninguém jamais foi capaz de governar sem ser capaz de obedecer. Ninguém jamais foi capaz de ensinar quem não foi capaz de aprender. Florence Nightingale. E se você ficou até aqui, o nosso muito obrigada!